Bom, nesse vídeo agora a gente vai aprender como identificar os valores faltantes, né, de uma base de dados, os missings que a gente fala, e como trabalhar com eles. Então, basicamente, toda base de dados que a gente trabalha, ele tem alguma inconsistência ou algum valor faltante. E a gente precisa tratar esses valores para fazer análise e utilizar qualquer tipo de programação que seja. Os missings, né, os valores faltantes, eles podem acontecer por diversos motivos. Desde uma falta de dados, porque igual aqui a gente vai trabalhar com dados de países, alguns países não registram determinadas variáveis e tal. Pode ser também por um erro de programação, pode ser uma entrada incorreta de dados e pode ser outras coisas também. Nessa análise aqui agora a gente vai estar usando dados do Banco Mundial, são dados econômicos de países. Para fazer a análise e identificar esses missings, a gente vai importar o Pandas, que é o import pandas SPD, e a gente vai importar também o NumPy, que é uma outra biblioteca que vai ajudar a gente a fazer isso. NumPy-snp, para ficar mais fácil de chamar, né? Shift Enter, vamos importar essas duas bibliotecas. Agora, a base de dados que a gente vai usar, a gente pode tanto pegar diretamente do site, né, do Banco Mundial, como eu já baixei ela para o meu computador e coloquei no GitHub para ficar mais fácil de quem quiser acompanhar aí comigo, eu só criei a URL dela, vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser copiar e colar e fazer junto, e vou colocar ela num data frame. Então, simplesmente carreguei aqui, é um arquivo Excel, e chamei as 5 primeiras do meu data frame. Então, o data frame chama df.read para me trazer aqui as 5 primeiras. Então, a gente tem aqui dados de 2020, de diversos países, os 5 primeiros da minha base são esse, dados de PIB per capita, formação bruta de capital fixo, população, tamanho da população, né? Como se fosse a área cultivável, né? Para a gente ver relação de crescimento do país com a área cultivável que ele tem. De cara, a gente já consegue ver aqui, olha, que, por exemplo, o dado de Brasil do gasto com educação como percentual do PIB de 2020, ele está faltando, tá vendo? São 2 pontinhos aqui. Na hora de registrar ou não tinha essa informação ainda, então isso é um tipo de missing que a gente vai ter que trabalhar aí. Agora, só a título de informação, vamos ver qual que é o shape do nosso data frame. Só para a gente entender quantos países a gente tem aí na nossa base. Ó, a gente tem 25 linhas, no caso, né? E 7 colunas. Então, 225, desculpa. Então, 225 é o número de países que a gente tem aí na nossa base. Agora vamos ao que interessa, né? Como que a gente vai identificar esses missings, né? Como que a gente vai identificar quantos valores a gente tem aí faltando e quais são eles. Bom, de forma geral, para a gente identificar esses missings, a gente vai chamar o data frame, né? Que é onde estão os nossos dados. Vou colocar isNull, que teoricamente vai chamar quais são os valores nulos, né? O missing que a gente tem na nossa base. Abro e fecho parênteses aqui, ponto sum, que é basicamente para somar quantos a gente tem. O Shift Enter, ó, ele traz aqui para mim a quantidade de missing que a gente tem por cada variável. Só que aqui está falando que a gente tem 0. Por quê? Porque, como a gente viu aqui em cima, a identificação do missing dessa base de dados que o Banco Mundial registra, ele identifica o missing como 2 pontos. E não é a forma como o Python identifica, né, a nossa programação aqui. Então, a gente tem que transformar todos esses 2 pontos em nulo para que na hora da gente estiver fazendo o nosso código, o código entenda que, nesse caso aqui, os 2 pontos quer dizer um missing. Então vamos lá, primeiro eu quero identificar os missings dessa primeira variável aqui, que é o PIB per capita. Como que a gente pode fazer para identificar isso, né, de forma geral? A gente já viu ali que essa base ela está identificando os missings como 2 pontinhos. Para a gente ter certeza disso, eu vou colocar df. O nome da minha variável, que é o PIB per capita, e aqui eu vou colocar ponto valores counts, que eu quero que ele conte para mim cada tipo de informação que ele tem, dividido pelo len, pela contagem total das linhas que eu tenho no meu DF, Shift Enter. Bom, aqui a gente pode ver que
6%, mais de 6%, né, da minha identificação de valores de PIB são 2 pontinhos, são missings. E agora, como é que eu faço para fazer com que esses 2 pontinhos sejam identificados aí no Python como um missing? df, ponto, a variável que a gente está trabalhando inicialmente é o PIB per capita, né? Ponto, replace, que é o que eu quero trocar no caso. Abro aqui parênteses, entre aspas, eu coloco o que eu quero trocar. No nosso caso aqui são 2 pontinhos, mas se fosse NA, a gente colocaria NA. Se fosse 999, a gente colocaria 999. Então aqui, vírgula. Aí aqui, np.num, que é como se fosse assim, eu estou replicando agora, estou substituindo os 2 pontinhos pelo missing, que ele identifica como esse num, vírgula, in place igual a true, que é para substituir no caso, né? Então, simplesmente assim, Shift Enter, aqui ele fez a substituição. Agora, só para a gente conferir, eu quero ver quais são os missings. df. Vou colocar aqui a minha variável, GDP-PC, que é o PIB per capita, né? Ponto isNu, que eu quero chamar os valores que são os missings. Ponto sum, que eu quero eles somados, e dividido pelo total. Shift Enter. Ó, agora a gente consegue ver aqui que os missings são mais ou menos 6%, mas se eu rodasse essa linha aqui de código de novo, que colocava como 2 pontinhos, como se fosse a informação de 6%, ó, os 2 pontinhos sumiram. Por quê? Porque agora eles são identificados como missings. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui para o PIB per capita, eu faria para as outras informações que a gente tem, para as outras variáveis, que no caso, a formação bruta de capital, população, faria um por um. Só a título de exemplo, vamos supor, eu quero saber quantos são nulos do gasto com educação per capita. A gente simplesmente trocaria aqui, tá vendo? Nesse caso que a gente fez para o PIB per capita, eu colocaria aqui o gasto por educação, Shift Enter, ó, 28% são 2 pontinhos, são nulos, são valores missings. E aí, para a gente trabalhar com eles, a gente teria que transformar na linguagem Python em missing e não em 2 pontinhos. Aí, beleza, depois que a gente fizer identificar propriamente como missing tudo que a gente tem aí de valores faltantes, o que a gente faz com esses missings, né? A gente pode simplesmente deixar ele como missing, a gente pode excluir a variável que tem muito missing, então tem uma regra de bolso que toda vez que você tem mais de 30% de valores faltantes, você pode excluir ela daquela variável. Você pode imputar valores naquele missing, então para não ter o valor faltante, você pode colocar a média daquela variável como esse valor faltante. Você pode substituir na mão por valores significativos. E aí, como fazer isso, a gente vai ver nos próximos vídeos.